Olá, queridas almas. Sejam bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 12 de junho de 2024. Bom dia, meus amados. Vamos trazer aqui hoje algumas respostas de questionamentos feitos no último áudio de sábado, porque tem respostas que não tem como esclarecer em algumas linhas, são muito mais complexas. Então vamos trazer aqui na forma de áudio uma série de respostas referente a uma série de questionamentos, obviamente. Seria aqui a primeira pergunta. Então, posso mudar meu plano de alma? Sim, nós temos condições não de mudar o plano de um modo total, mas através das escolhas nós vamos determinar o seguimento daquele plano. Nós temos o livre-arbítrio. Nós falamos aqui das linhas de tempo e por isso essa pergunta. Porque se nós criamos a linha de tempo individual, é óbvio que podemos mudar a linha de tempo, senão não teria como mudar. Ela estaria definida. O plano de alma, ele é feito antes de encarnar, lá no plano astral. Enquanto a alma está fora do seu corpo material, ela tem a consciência mais alargada, ela consegue vislumbrar o passado e o futuro e ela faz uma autoavaliação de si mesma e elabora um plano de alma para a próxima encarnação. Eu já falei aqui alguns textos, alguns áudios anteriores sobre esse plano de alma, como ele é feito. Baseado na autoavaliação, a alma estipula tópicos que ainda precisa enfrentar, passar, experienciar, resgatar, aquilo que ela realmente entende que precisa passar. Então ela coloca uma linha de tempo onde ela coloca os pontinhos. Eu vou passar por aqui, por ali, como se fosse uma estrada. Ela encarna e, como todos, ao encarnar, a alma é submetida ao véu do esquecimento, principalmente quando ela chega na idade da segunda infância, ali por volta dos 14 anos, que ela tem plena consciência da sua responsabilidade. A gente chama isso de maioridade da alma. Então, como criança pequena ainda, ela tem bastante lembrança das vidas passadas, ela tem uma sensibilidade maior, mas ela não tem a responsabilidade, não tem o livre-arbítrio pleno. Aos 14 anos que ela atinge essa maioridade de consciência, ela assume a responsabilidade também dos seus atos. Então, a partir dali, ela tem condições de mudar a sua linha de tempo. Porque cada situação que chega, cada pontinho daquela estrada, vai acontecer algo que ela pediu e ela tem a escolha do que fazer com aquilo. Algumas almas resolvem corrigir o percurso, andar pela retidão da vida. Outras preferem o caminho torto, novamente. Então fica pendente para depois uma outra existência, uma outra encarnação. Então ela vai mudando a linha de tempo pessoal. Quanto à linha de tempo coletiva, uma alma sozinha não consegue mudar. A não ser que seja um avatar, como Cristo, por exemplo, que era um avatar. Então ele tem condições, pela sua consciência, de mudar uma humanidade toda, pelo peso da sua frequência. Mas uma alma comum, como nós todos, nós não podemos mudar sozinhos a linha de tempo do coletivo. Isso não há possibilidade, porque o peso é muito pequeno. Mas a soma de muitas almas, que a gente chama de massa crítica, consegue mudar uma linha de tempo do coletivo. O ponto interessante, eu diria, o melhor de tudo, é que uma alma consciente, uma pessoa que age no bem, que ela tem
sempre o propósito de fazer o melhor, que está na intenção do bem, ela tem um peso comparado a 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 500.000, 1 milhão de pessoas que ainda se comprazem nas sombras. Por isso, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que sabe realmente a responsabilidade que tem nesta encarnação, se você faz o teu melhor, sempre com a intenção do bem, você vai contribuir sozinho como tantos milhares de outras almas encarnadas. Então, por isso que às vezes não precisa tantas pessoas para conseguir mudar algo. Nós tivemos feito e divulgado, inclusive, algumas meditações coletivas nos últimos anos, principalmente ali de 2018 para cá, onde se pedia para que todos que pudessem participar de uma meditação coletiva a fim de mudar algo. Na verdade, o que é? Mudar uma linha de tempo. E se pedia lá que precisaria da massa crítica de 144.000 pessoas. Veja que não é muita coisa. 144.000 pessoas num mundo onde há aproximadamente quase 8 bilhões de almas encarnadas. Por que só 144.000? Porque é o suficiente para mudar uma linha de tempo. É uma vibração que consegue apenas 144.000, que dá uma coisa mínima, uma porcentagem mínima, consegue superar o restante. E é isso que nós temos que entender. A importância de você fazer o teu melhor. Com a intenção sempre no bem, você consegue superar. Não é preciso ter 51% das pessoas para ter maioria numa decisão. O que vale é a frequência, é o peso da frequência. Essas frequências mudam a tua linha de tempo individual, sim, você pode mudar a tua linha. E ninguém mais pode. Até eu acho que eu respondi lá no YouTube mesmo uma questão, ou foi no individual, alguma questão assim que dizia, mas então eu posso mudar a linha de tempo do outro? Não. Você não pode mudar a linha de tempo do outro quando é uma linha individual. Você pode mudar a linha de tempo do coletivo se você, junto com outras almas encarnadas, vibrarem na mesma frequência para mudar aquela linha de tempo. Aí muda o coletivo. Obviamente o coletivo interfere no individual de uma forma ou de outra. Mas não necessariamente você pode, até porque você não tem a permissão de mudar a linha de tempo do outro. A não ser que o outro está pedindo para você orientações e você orienta ele e ele consegue mudar por conta própria, mas não é você que vai mudar. Lembre-se que o livre-arbítrio é respeitado, inclusive pelos espíritos abnegados que nos amparam, que nos orientam. Eles respeitam as nossas decisões, respeitam as nossas escolhas, porque nós precisamos fazer de acordo com aquilo que nós decidimos. As únicas entidades que forçam as almas encarnadas a agir contra a sua vontade, contra os seus interesses, são as trevas. E as trevas sempre fizeram isso. Elas são o obstáculo entre a luz e a sombra. Se não tivessem um obstáculo, não teriam sombras. A luz seria permanente em toda parte, em todo lugar. Então, acredito que aqui também fica respondida essa questão. Eu não posso mudar a linha de tempo dos outros, mas eu posso mudar a minha linha de tempo. Eu posso mudar o meu plano de alma através das escolhas. E na verdade é um pouco complicado, porque mudar ou não mudar o plano de alma? O meu plano de alma está feito, mas é aquele daquela forma que eu coloquei aqui. São os pontinhos da trilha. Aquilo eu não posso mudar, porque aquilo eu escolhi antes de encarnar e é necessário para mim, para o meu melhor.
Mas eu posso, a cada pontinho, decidir uma forma diferente, que vai mudar a sequência. Mas aquela sequência já está determinada. Em cada ponto, se eu decidir ir para a esquerda, ir para a direita, seguir reto, ficar parado, vai determinar que eu siga o próximo ponto, não necessariamente numa linha, numa outra linha. Então a cada ponto ele cria várias linhas, vários segmentos. Mas todos esses segmentos, todas essas linhas estavam previstas pela minha alma, eram as possibilidades. Acredito que todos conseguem entender, então, que as escolhas são realmente muito importantes. Definitivamente, elas decidem a nossa vida. Aqui também nós vamos ver, então, uma relação entre a linha de tempo individual e a linha de tempo do coletivo. Muitas pessoas me pedem isso também, aqui era mais uma pergunta, mas eu acredito que nessa primeira resposta que eu já dei, ficou claro sobre isso também. A linha de tempo individual, ela é trabalhada por nós mesmos, é feito aquela trilha, aqueles pontinhos, como eu falei, antes de encarnar. A linha de tempo do coletivo, ela não é a alma que prepara, não é a humanidade que prepara. A linha de tempo do coletivo, ela está projetada dentro da criação daquele mundo, daquela humanidade. Então, quem determina a linha de tempo coletivo, aqueles pontinhos, aquela trilha, é o próprio Criador. Ele já prepara antes, na criação do próprio mundo, ele já tem todas as linhas lá adiante. Só que também tem essas possibilidades, assim como na linha de tempo individual, tem as opções. As linhas de tempo do coletivo, quem decide é o coletivo, em cada ponto, qual é o rumo que vai tomar. Se o coletivo tem a massa crítica necessária, ele determina em cada pontinho qual é a direção agora. Vai para cá, vai para lá, vai para cima, vai para baixo, né? É assim, a mesma coisa que a linha individual, só que daí quem decide é o coletivo, a massa crítica necessária vai decidir. Por isso que nós conseguimos, felizmente, por um número mínimo de almas encarnadas, conseguimos a massa crítica em 2010 para mudar a linha do Armagedão, que estava delineada, e muito bem delineada. Mas, uma vez decidido que não haveria mais o Armagedão, ela foi então descartada. Por quê? Porque no próximo ponto que a humanidade avançou, esta linha não existe mais. Ela ficou para trás, ficou lá atrás, na outra encruzilhada. Temos mais aqui uma pergunta. Se a linha de tempo muda, como explicar o destino? Ele existe? É interessante essa pergunta. O que é o destino? O destino, ele está em todo momento, em cada pontinho daquela trilha que eu falei aqui como exemplo, da linha de tempo traçada antes de encarnar. Se a alma, no plano astral, quando ela vê o futuro e também lembra do passado, ela precisa fazer uma escolha. Aonde eu vou passar na próxima encarnação? Quais as mudanças que eu preciso fazer? Quais os aprendizados? Quais os resgates? Se ela elabora isso, ela cria o seu destino naquela encarnação. Vamos falar o destino da encarnação, não vamos falar o destino da alma imortal, porque o destino da alma imortal é sempre a ascensão, é sempre seguir em direção à fonte, é subir, voltar para casa. Esse destino é uma coisa. O destino dentro da vida corpórea, dentro de uma encarnação, ela é escolhida
além do projeto, da trilha, da caminhada, dos pontinhos, das encruzilhadas, vamos dar o exemplo aqui que quiser, a cada parada, a cada ponto, a cada situação, a alma escolhe o que ela quer fazer. Eu falei isso aqui nas questões anteriores. E dependendo da escolha, ela muda o seu destino. Sim, muda o seu caminhar, muda a estrada. Vamos dizer que o destino seja uma estrada a ser percorrida. Mas o final da encarnação, seja uma, seja outra, ela vai ter sempre a possibilidade de conquistar os objetivos traçados antes. Porque qualquer decisão, no final, vai ter mais ou menos recursos aprendidos, mais ou menos méritos, ou também débitos. Então, o destino, se é visto desta forma, sim, nós podemos determinar qual o destino, já que são tantas possibilidades, porque não existe um destino traçado único. Se existisse apenas uma possibilidade, então a alma traçaria antes de encarnar uma linha reta, sem pontos de referência, sem encruzilhadas, sem possibilidades, sem alternativas. Mas não é assim. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha, nós temos a decisão. A cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada ano você pode mudar. Falei uma vez sobre os setênios, a cada período de 7 anos você muda radicalmente a tua vida. Existem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades que não há como entender o número de tão grande que é. Então você é dono de você mesmo, é dono do teu destino, é você que decide, não são os outros. Ah, porque a outra pessoa lá aprontou tal coisa e tudo mudou na minha vida. Na verdade, não foi a outra pessoa. Você tinha escolhido passar pela situação e a escolha que você fez determinou um caminhar numa direção. Então, muda-se tudo de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, inclusive o destino. Então dizer que o destino existe ou não existe? Sim. O destino é o ponto final de cada escolha que você vai fazendo, vai te remeter a um ponto, um destino, um lugar, uma posição, uma frequência. E isso já estava determinado por você, porque você escolheu um leque de possibilidades. Todas elas interessantes, umas mais, outras menos, mas é sempre para o benefício da evolução da alma. Temos mais aqui uma outra pergunta que pediu: por que tanto zumbido nos ouvidos? Ela não tem muita relação com o tema do último áudio de sábado, mas é uma questão recorrente que a cada pouco me pedem isso. Por que tanto zumbido nos ouvidos? Por que não se consegue a cura? Não tem remédio? A própria medicina não consegue resolver? E eu digo que a medicina não resolve porque o zumbido nos ouvidos não é físico. Ele é uma frequência. E a medicina não trata de frequência, a medicina trata dos corpos, da matéria, do corpo físico. O zumbido no ouvido, ou nos ouvidos, ele é sentido no corpo porque existe uma frequência no corpo humano que ele é representado pelos chakras, que são os vórtices energéticos de recebimento e de envio de energias.
Os chakras são como se fossem portais no nosso corpo, tanto no físico quanto nos demais corpos, porque ele não fica só no físico. Mas vamos falar aqui dos chakras, os 7 chakras principais que nós temos. E tem ali o chakra do terceiro olho, que fica exatamente ali entre os olhos, entre as sobrancelhas, que é o nosso campo de visão daquilo que os nossos olhos físicos não enxergam. O terceiro olho nos permite entender aquilo que nós não vemos, que é o que está acontecendo agora com muitos de vocês. Começam a entender o que é a vida, o que é a alma, quem que nós somos, o que estamos aqui fazendo, as mudanças que precisam ser feitas, enfim. O terceiro olho é o olho que vê o invisível da matéria. Ele é guiado, ou ele é regido, por uma glândula chamada glândula pineal. A glândula pineal nada mais é que um fio de cristal. O dia que nós entendermos o poder dos cristais, nós vamos entender o poder da glândula pineal também. O cristal é sempre uma comunicação, uma referência de contato com o centro da Terra, com o centro galáctico, com o centro do universo, com o centro cósmico. Tudo é transmitido através da força e da energia dos cristais. O cristal que está ali, que é a glândula pineal, ela tem a comunicação com os nossos eu superiores, com consciências superiores, com mundos superiores. Essa glândula pineal está sendo ajustada agora porque nós estamos ampliando a nossa consciência. Então ela precisa ser ajustada, porque nós vamos começar a receber mais e mais informações no passar dos dias. E não somente receber, como também vamos compreender e poder passar para outras pessoas. Então o chakra ele tanto recebe quanto envia. A glândula pineal, ela atravessa a nossa cabeça do terceiro olho, então seria esse ponto entre as sobrancelhas, até a nuca. É um fiozinho. Vamos imaginar uma corda de violão. Um fiozinho esticado. Ele atravessa a cabeça, passa pelas cavidades do ouvido. Os ouvidos, aprendemos isso na escola, ele tem aquelas cavidades internas. E é por isso que nós ouvimos, se não tivesse, não é a orelha que dá o som. É aquela cavidade que está lá dentro que faz com que a onda sonora vibre e que nós consigamos ouvir. Aquela cordinha de violão, que é a glândula pineal, ela passa naquelas cavidades, e naquelas cavidades tem líquidos. Como ela está sendo trabalhada, vamos dizer assim, esticada, ela vibra. E quando ela vibra, ela emite um som. Não é assim que funciona a corda de violão? Você dá um toque nela, dá aquele som e se prolonga. Este som produzido na água, das cavidades, no líquido, não sei se é água, líquidos, enfim. Aquele líquido, ao ser movimentado pela vibração da glândula pineal, provoca aquele ruído desagradável, que a gente chama de zumbido nos ouvidos. Por que tanta gente tem zumbido atualmente? Porque nós estamos trabalhando muito a atualização desse chakra. Mas eu diria, é ruim, mas é bom. Por quê? É ruim por causa do zumbido, mas é bom porque é um sinal que você está
no processo de atualização energética, de frequência. Não que aqueles que não tenham zumbido não estejam. Muitos estão já prontos, não tem mais zumbido. Passaram, se não nessa vida, numa outra vida. Muitos não sentem, porque o ajuste ele é mais suave, normal, como se diz, devagar, continuado. Já aqueles que passam por um processo intenso e rápido, então ele precisa vibrar mais. Então é um apressamento, como se diz. Então, obviamente, vai provocar o ruído. Então não se preocupe muito com isso. E sim entenda, quando tem o zumbido, comece a pensar, então estou trabalhando a glândula pineal, está fazendo o ajuste, vai durar o tempo necessário e depois passa. E passa mesmo, com o tempo vai diminuir. Tem algumas pessoas que ficam algumas horas, alguns dias, alguns meses. Tem algumas pessoas que ficam anos. Quanto mais nós brigamos com o barulho do zumbido, quanto mais nós nos incomodamos com ele, quanto mais nós ficamos nervosos e preocupados, mais tempo e mais forte ele parece que ele é. Na verdade, ele não aumenta, mas parece mais insuportável. Fazer respiração consciente. Jogar esse ar que a gente respira, que são os pranas, lá no ouvido para que diminua um pouquinho. Aceitar que está fazendo a mudança e é necessária para o nosso bem. E também tem algumas técnicas. Eu atendi muitas pessoas com zumbido e aplicando reiki, fazendo uma série de aplicações. Não precisa ser todo dia, pode ser uma vez cada 15 dias, cada 21 dias, ou até uma vez cada mês. E vai equilibrar os chakras, vai equilibrar também este chakra. Uma vez que eles estão mais alinhados, a energia é distribuída no alinhamento dos chakras. Se a energia flui através dos canais energéticos, nós temos, né? Tem tipo 3 canais muito importantes ali na nossa coluna vertebral que ligam os chakras, que são os nadis. São 3. Ida, Sushumna, Pingala. São 3 canais enormes, energéticos, como se fossem túneis que transmitem energia para cima e para baixo, faz circular. Por isso que o Reiki funciona muito bem, porque ele alinha esses chakras através dos nadis. Ele libera a energia. Nós temos o chakra básico, que é ligado com a Terra e que se une ao cristal do núcleo da Terra. E se o nosso canal superior recebe essa energia do alto, ele vai circular através desses canais dos nadis e vai distribuir. A boa distribuição energética faz com que o corpo esteja mais alinhado e se sinta mais confortável. Lembrando que todos os sintomas são ajustes energéticos, seja até um sintoma de uma doença. Está alinhando a energia. A doença nada mais é que uma energia estagnada que passou do prazo de ser liberada e não tem mais o que fazer a não ser sair daquela forma. Remover através de uma doença. É a forma mais rápida, mais dolorosa também, para expelir aquela energia que precisa ser expurgada. Aqui teria mais uma pergunta, eu acho que daí podemos finalizar, porque tem mais algumas aqui, mas podemos deixar para outro dia, porque são tantas. As famílias na quinta dimensão. Como serão as famílias na quinta dimensão? Bom, nós temos o conceito de família, a família consanguínea. Pai, mãe, filhos, irmãos. Depois vem mais os avós, os netos, genros, noras, cunhados, cunhadas.
e vai crescendo. Mas a família tradicional, pai, mãe, filhos, é o núcleo familiar menor. Mas quem são as famílias? As famílias são um grupo de pessoas. Não precisa ser consanguíneas. Pode ser uma família de colegas de aula, por exemplo, de escola. Formar uma família, porque família não é só consanguínea, como eu disse. São grupos de pessoas que se unem por uma certa afinidade ou com um certo propósito. Nós temos aqui, por exemplo, na Terra, eu sempre digo, uma grande família de almas. As almas que estão na Terra, encarnadas e desencarnadas, porque elas se trocam, formam uma grande família, a família terrana. Tem as famílias pleiadianas, famílias arcturianas, famílias sirianas, etc. Então, se a gente vai estender, nós vamos chegar aonde? Ao todo um, na fonte. Aí, uma família só. Pai, mãe, filho em um. A Trindade. Mas vamos aqui entender que a pergunta que me foi feita se refere exatamente às famílias como nós conhecemos aqui, família consanguínea. Na Nova Terra não vai haver reencarnações, como nós conhecemos, a concepção. Então não vai haver família consanguínea, porque você não nasce. O espermatozoide do óvulo, do pai e da mãe, não vai ter consanguinidade, obviamente. Não é como um filho consanguíneo, como nós conhecemos. A Nova Terra, as almas vão corporificar já adultas. Por quê? Porque existe a consciência plena da materialização e desmaterialização de corpos. A alma está sempre viva, como esteve sempre aqui na terceira dimensão. Só que ela não tem a lembrança. Mas ela pode, ao invés de programar, ser filha de um pai, de uma mãe, gestar por 9 meses, crescer desde criancinha até aos 14 anos para ter o seu livre-arbítrio. Ela não precisa perder esse tempo, porque ela não precisa aprender nada, ela já sabe as coisas. Então ela já corporifica adulta. Ela pode materializar-se aqui, em outro planeta, voltar aqui e materializar de novo na Terra. É natural, como trocar de roupa na frente do armário. E as famílias então são diferentes, por quê? Porque não há aquela coisa, é meu filho. Nasceu do meu ventre, é meu pai, meu filho, minha mãe, meu filho. Não é essa coisa de apego. Ninguém é filho da carne, mas nós formaremos famílias por afinidades, sem apego, sem ciúme, sem controle. Eu diria que são famílias que não têm mais nada a se trabalhar, porque na quinta dimensão em diante não tem provas e expiações. Quantas vezes eu falei aqui que a família é o laboratório de almas? Na quinta dimensão não precisa ser laboratório de almas, então não vai haver apego, sofrimento, perda, essas coisas todas. Apenas um grupo que tem uma afinidade um pouquinho melhor do que com outros, porque afinidade vai existir entre todos, mas sempre tem, é como um grupo de amigos. Tu tem 10 amigos, mas tem aquele 1 ou 2 ou 3 lá que são especiais, por uma razão qualquer. Se sente melhor, se entende melhor. Então vamos dizer que na Nova Terra as famílias poderiam ser mais ou menos, para se entender, como se fosse uma família de um grupo de amigos, onde se encontram, se juntam, se trocam ideia, conversam, passeiam, enfim, sem aquela coisa da responsabilidade, do compromisso e também do sofrimento.
Alguém me perguntou, mas e na família vai haver homem, mulher, sexo? Sim, vai haver. Masculino e feminino, vai ter corpos humanos igual ao nosso, só mais sutil. Mas não tem aquela coisa do desejo, da paixão. Existe afinidade. Existe sim a energia sexual masculina e feminina, porque isso existe desde a fonte. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. Existe ainda essa frequência, mas não há a paixão. Não havendo a paixão, não há a posse. Não há o ciúme. Não há a dor, o sofrimento. Eu não sei se vai haver relações sexuais ou não, se há necessidade, não sei nem para quê, porque se não há procriação, talvez a energia seja mais na forma da Kundalini, onde há um prazer, quando junta-se a frequência masculina e feminina, um complemento, mas sem aquela necessidade do acasalamento. Então eu não sei explicar se vai ter, porque essas informações eu não tenho. Mas se não há necessidade da procriação, de gerar filhos através do ventre materno, como aqui, eu diria, como vai haver uma relação sexual, por exemplo? Mas a relação sexual ela pode ser energética, onde há um êxtase, talvez muito mais intenso e melhor, mais saudável, do que a conjunção carnal. Sem a necessidade de mistura de fluidos e de energia e de corpos, como nós conhecemos. Porque o prazer, ele não precisa estar no físico. O prazer tem que ser sentido, está no corpo emocional. Então, alegria e prazer vai existir, com certeza, muito mais do que aqui. Mas uma coisa saudável, uma coisa tranquila, eu diria, olha, está difícil da gente entender as coisas da nova Terra, da quinta dimensão em diante, com a nossa mente ainda fechada, porque nós não abrimos ainda ela suficiente, ainda temos os véus da terceira dimensão. Mas no tempo certo nós vamos saber. O que importa é que vai ser melhor. Como? Não temos ainda muita noção, mas sabemos que vai ser muito melhor, incomparavelmente melhor. Vamos nos preocupar mais com as coisas de hoje, porque se nós formos nos preocupar com as coisas que ainda não chegaram, nós vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos fazer o que tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra consciência. E tudo vai ficar melhor, diferente. Então, respondemos algumas perguntas, algumas questões aqui hoje. Ficou umas aqui para trás. Faremos outro dia uma nova menção a essas dúvidas num outro áudio para que não fique tão extenso. Senão vocês vão se cansar. Está bem? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.